Bom dia. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Josué, capítulo 8. Essa é a nossa 10ª exposição do livro de Josué. Vamos terminar o capítulo 8, nós vamos ler do verso 30 até o verso 35. Do 30 até o 35. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumento de ferro. Sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, antes de começar a nossa exposição. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e por isso nós suplicamos, Senhor, a presença e a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, bons ouvidos, um coração com solo fértil, para que nós possamos fazer dessa maneira, Pai. É o que nós te pedimos, em nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Nós já estamos na 10ª exposição desse livro e, uma vez mais, eu quero destacar 2 motivos em especial de por que a gente tem estudado e feito a exposição desse livro. O primeiro é do lugar que esse livro ocupa dentro do cânon da Bíblia, porque esse livro vai registrar o cumprimento das promessas que Deus havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e ao povo de Israel, de que lhes daria uma terra, lhes daria um reino, lhes daria descanso. Então esse é o primeiro motivo, porque é nesse livro que está registrado o cumprimento dessa promessa. Isso é muito importante para nós, porque o Deus de Israel é o mesmo Deus nosso hoje. Então mostra Deus uma vez mais cumprindo a sua palavra, cumprindo aquilo que ele havia prometido. O segundo motivo é que esse livro ele tem muitas lições práticas, extremamente válidas para nós hoje. A gente tem situações que, embora tenham acontecido e sido registradas há milhares de anos, elas são muito parecidas com o que a gente vive hoje. Nós temos casos
de desobediência, de obediência, de engano, de confiança em Deus, casos de ilusões a respeito de quem Deus é. A gente tem casos de idolatria, conflito e guerra, falta de entendimento, casos de dedicação, medo e ansiedade com relação ao futuro. Quase todas essas situações refletem questões práticas que nós temos enfrentado hoje. Então, é muito importante, é muito válido para nós, porque nós vamos conhecendo como Deus lidou com o seu povo e como Ele vai continuar a lidar conosco, baseado nessas lições. Nesse trecho que a gente acabou de ler, do verso 30 até o verso 35, Josué, em obediência a uma ordem de Deus, Deus havia dado essa ordem a Moisés, Moisés repassou essa ordem até Josué. Ele faz uma pausa na sua campanha militar para fazer um grande culto a Deus e para que a renovação da aliança fosse feita com o povo. Então, logo no começo dessa passagem, Josué leva todo o povo de Israel, todo o exército, todas as mulheres, as crianças, até aqueles que eram naturais daquela terra e que já haviam se juntado ao corpo, todos vão juntos para uma região chamada Siquém, onde ficavam os montes Ebal e Gerizim. Eram dois grandes montes, ficavam um de frente para o outro. Então Josué vai edificar um altar no Monte Ebal. E se a gente observa a geografia daquela época, a gente vê que aonde eles estavam, que era a cidade de Ai, foi a última cidade a ser conquistada, até Siquém foram 40 quilômetros de distância. Ou seja, no meio de uma campanha de guerra, Josué interrompe tudo e fala: vamos oferecer um culto a Deus a pé. São só 40 quilômetros de caminhada de onde nós estamos. E chega lá, Josué edifica um altar, ele oferece sacrifícios, conforme Moisés havia ordenado, e o altar é construído de pedras brutas, pedras que não sofreram nenhum tipo de tratamento por instrumentos de ferro. A gente não sabe por que exatamente Deus pediu ou deu essa ordem. Pedras naturais não cortadas por instrumentos. Primeira possibilidade, lembrar que aqueles sacrifícios estavam relacionados ao pecado do homem e que o homem era feito do pó e ao pó voltaria. Segunda possibilidade, ele não queria interferência humana no seu altar. Ele só queria coisas naturais naquele altar, porque tudo vem dele, e assim ele demonstra que a salvação que ele oferece ao homem, ela é uma obra divina, do início ao fim. Não existe a interferência humana, que nós chamamos na teologia de monergismo, ou seja, Deus faz do início ao fim, o homem não interfere. Existe uma coisa muito interessante nesse acontecimento, que ele não salta diretamente do texto. Moisés tinha dito que o povo, quando entrasse na terra, tinha que ir até a região de Siquém, e lá do Monte Ebal iam ser pronunciadas as maldições que cairiam sobre o povo, caso o povo desobedecesse a lei. E do Monte Gerizim seriam pronunciadas as bênçãos sobre o povo. E aí vem a pergunta: em qual dos dois montes Deus mandou construir o altar? Em Ebal, o monte da maldição, ou em Gerizim, o monte da bênção? Em Ebal, o monte da maldição. E o simbolismo é muito claro, porque a lei de Deus amaldiçoa quem não a cumpre e pronuncia a condenação do pecador, mas sobre a lei, ou seja, em cima do monte da maldição, existiria o sacrifício no altar, cujo sangue escorreria sobre o monte, como que cobrindo a maldição da lei.
A gente vai encontrar um pouquinho mais à frente a mesma figura quando da construção do Templo de Salomão, por conta da Arca da Aliança, que guardava a lei no seu interior. Eu vou pedir para a Maria colocar aqui a foto, o próximo slide. Isso, uma cópiazinha aqui da arca. É interessante porque a tampa da arca, onde tem os dois querubins, essa tampa aqui, ela é chamada de propiciatório. Era sobre essa tampa que o sangue era derramado. E tudo tem um porquê. Dentro da arca, essa arca ela não era grande desse jeito, do jeito que parece a foto, mas dentro da arca ficavam as tábuas com a lei escrita, ficava um potinho com maná e ficava o cajado de Arão, que havia florescido. A ideia era que a tampa cobrisse a lei e o sangue, uma vez derramado sobre a tampa, faria propiciação. Por isso que a tampa se chama propiciatório. Esse sangue cobriria a maldição da lei e a lei não viria sobre o povo. Propiciatório, propício, ou seja, Deus seria favorável ao seu povo. Ou seja, por cima do monte da maldição, a gente tem um altar, como que Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês não conseguem cumprir a minha lei. E eu sei que vocês vão quebrar a minha lei. Então vocês devem se lembrar do altar, aonde escorre o sangue do cordeiro sobre o monte. O mesmo sangue que depois correria sobre a tampa da arca, o mesmo sangue que depois veio a correr sobre a cruz do Senhor. No verso 32, Josué vai registrar que eles escreveram nas pedras uma cópia da lei de Moisés. Isso é bem interessante, você não precisa abrir, eu vou abrir aqui para fazer a leitura para vocês. Em Deuteronômio 27, existe a ordem que é dada por Deus a Moisés, para que isso fosse feito, de que deveria ser um altar de pedras brutas, que não poderiam ser trabalhadas com nenhum instrumento de ferro. E a partir do verso 12 de Deuteronômio 27, fala assim: quando vocês tiverem passado o Jordão, essas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. São as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E essas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo. As outras 6 tribos: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas ficariam então no meio, e eles testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. E aí vem do verso 15 até o verso 26 a lista das maldições. Então a ideia era que os levitas fossem pronunciando cada uma das maldições, e cada um desses versículos vai ter um finalzinho assim: e todo o povo responderá amém. Ou seja, 6 tribos no alto de um monte, 6 tribos no alto de outro monte, os levitas ali no meio, e eles iam pronunciando e o povo ia respondendo amém a cada uma das maldições. Esse foi um grande ato público, foi o primeiro grande culto celebrado naquela terra. E o objetivo, qual era? Por que Deus mandou que isso fosse feito? Por que Josué interrompeu? Bom, a primeira coisa é óbvia, Deus mandou, né? E Deus havia dito que a terra onde os pés de Josué pisasse seria dada àquele povo. E para isso, eles deveriam obedecer todas as determinações da lei. Segundo, era necessário renovar a aliança de Deus com o povo. Aliança essa que tinha sido estabelecida desde Abraão. Então era importante que os termos da lei fossem relidos
reafirmando o princípio da bênção e o princípio da maldição. Se você se recordar, você vai se lembrar que aonde é dada a primeira versão da lei? É dada no livro de Êxodo. E depois o povo vai dar aquela voltinha de 40 anos pelo deserto. E todo mundo que escutou a lei em Êxodo, o que vai acontecer com eles? Eles morrem. E uma nova geração nasce no deserto. Essa nova geração, quando está perto de entrar na terra prometida, Moisés junta todo mundo e explica, entrega, relê a lei para esse povo. É o que está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer que é a segunda entrega da lei. Tanto que se você for cuidadoso, você vai ter os 10 mandamentos em Êxodo e você vai ter os 10 mandamentos em Deuteronômio. Toda a lei é dada 2 vezes nesses 2 livros. Então era importante que aquele povo, ao receber, logo que entrasse na terra, celebrasse aquele culto e mais uma vez renovasse a aliança, escutando os termos da aliança. Nós somos os herdeiros dessa aliança feita com Abraão. A igreja de Cristo é a descendente espiritual do povo de Israel. Quando os judeus quebraram a aliança, Deus disse que faria uma nova aliança. Eu li aqui no início do livro de Jeremias. Só que dessa vez não seria escrita em tábuas de pedra, mas gravado no coração do povo. Seria uma aliança selada com o sangue do seu filho. Foi isso que o Senhor Jesus celebra na noite da última ceia, na noite em que ele é traído. Ele toma o pão, ele toma o cálice e ele fala: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Tudo vem se repetindo. Dessa vez, não seria mais necessário repetir, porque toda a história apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Uma vez que esse sacrifício acontece, não é mais necessário que aquelas coisas continuem sendo repetidas. É uma aliança nova, no sentido de que não é mais aliança com uma nação, com uma terra, com um povo, com um rei. Agora sim, é uma aliança com o povo espiritual de Deus. Aqueles que creem, nós cristãos, que cremos em Jesus como Filho do Deus vivo, o descendente de Abraão, o filho de Davi, nós somos a legítima descendência espiritual do povo judeu. E é por isso que nós, reformados, não acreditamos em 2 alianças. Várias igrejas têm essa visão. São 2. Uma aliança com os judeus, outra aliança com os crentes, com aqueles que creem em Jesus. E muita gente começa a amaldiçoar e ter um comportamento antissemitista com os judeus. Nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que é uma única aliança, renovada em Jesus. Aqueles que creem, como Abraão creu, são os descendentes espirituais dos judeus. Continuadores da aliança, é o mesmo Deus, e nós somos o seu povo. É importante nós termos isso em mente. Assim, eu quero trazer agora 3 aplicações dessa palavra para nós hoje. A primeira é que Deus é fiel à sua aliança e sempre cumpre as suas promessas. E eu queria fazer um adendo, porque, infelizmente, no nosso meio
evangelical no Brasil, a gente acabou ou tratando da forma errada ou não dando a devida consciência ao termo Deus é fiel. A gente transformou isso, junto com um monte de outras baboseiras, com algo do tipo, Deus é fiel significa que Ele vai fazer o que eu quero. Fidelidade é um compromisso moral. É uma opção. É aceitar um compromisso com consciência e verdade. Ou seja, quando você diz que você tem um compromisso moral, você vai entregar a sua parte do compromisso, não importando o que o outro faça. É por isso que a gente vai sempre escutar que, apesar de nós sermos infiéis, Deus é fiel. Porque não é algo do tipo troca. Ele se compromete, ele prometeu e ele vai entregar como ele tem entregado todas as suas promessas. E ele tem uma aliança conosco. Essa aliança é baseada no sangue de Jesus Cristo. É a mesma aliança que ele fez com a nação de Israel. E é interessante que o local dessa renovação dessa aliança tenha sido Siquém. Porque se você pegar lá em Gênesis e ler a história de Abraão, você vai ver que quando Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, recebe a orientação de Deus, e ele vem lá da Mesopotâmia, e ele entra naquela terra, ele faz um altar ao Senhor, e ele cultua ali pela primeira vez. Aonde? Em Siquém. Ele ainda era um peregrino. Ele vai até aqueles carvalhais de Manre e ele ergue um altar. Também foi em Siquém que Jacó, neto de Abraão, Isaac, Jacó, que Jacó luta com Deus, onde ele vê a escada, os anjos subindo e descendo da escada, e ali Deus muda o nome de Jacó. De Jacó, o enganador, para Israel. E naquele momento, Israel, não mais Jacó, ergue um altar, e no altar ele cultua o Senhor. Só que em ambos os casos, tanto Abraão naquela época quanto Jacó, seu neto, eles eram peregrinos naquela terra. Aquela terra não era deles ainda. E agora, Josué está ali pela primeira vez, prestando um culto e levantando um altar ao Senhor, onde o povo de Israel já se tornou efetivamente dono daquela terra. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu sou fiel. Aquilo que eu prometi em Abraão, em Isaac, em Jacó, eu cumpro. Dessa mesma forma, esse Deus a quem nós servimos e com quem nós temos uma aliança hoje, ele cumpre o que prometeu a nós. E quais são os termos dessa aliança com Deus que nós temos com Deus hoje? Bom, pela fé em Jesus, Deus promete perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ele promete nos aceitar, nos adotar como filhos, nos santificar pelo sangue do seu Filho Jesus. Ele promete que estará conosco até o fim, no meio das provações. E aí vem a pergunta, será que existe alguma bênção material na nova aliança? E a resposta é um sonoro não. A nova aliança, essa que o Senhor Jesus celebra nos evangelhos, ela tem a ver com coisas muito maiores e muito melhores do que uma bênção material. Essas bênçãos materiais, elas estavam todas ligadas à nação de Israel.
Era uma nação que tinha um reino, um estatuto, um local, uma terra física, um rei, um governo civil. Essas bênçãos foram dadas a eles. Todas as promessas materiais estavam atreladas ao reino de Israel. Então quer dizer que Deus hoje não nos abençoa financeiramente? É claro que Ele abençoa, com toda certeza. Mas a questão é que esse não é o objetivo da aliança que Deus tem conosco hoje. Muitas igrejas vão explorar o desconhecimento bíblico de muitos evangélicos, dizendo que se eles fizerem campanha, derem dízimo, oferta, Deus tem a obrigação de retribuir por causa da aliança. Isso, porém, não existe no Novo Testamento, isso não existe em lugar nenhum da Bíblia. Na aliança que Deus tem conosco hoje, Ele promete nos dar muito mais do que bênçãos materiais. Ele promete nos permitir provações nesse mundo. Ele promete nos levar pelo vale da sombra da morte. Ele promete nos ensinar a sermos crentes pacientes e perseverantes. Ele promete nos ensinar a sofrer, porque Ele está preparando o reino eterno, os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Então, se Deus quiser nos abençoar financeiramente, Ele vai nos abençoar financeiramente. Ele cuida de nós. Ele não vai permitir que falte o pão de cada dia, mas a gente tem que parar de pensar que o nosso relacionamento com esse Deus se dá na base do dar e receber. Como se a gente pudesse barganhar com o Senhor de alguma forma. É tudo pela graça. Deus nos abençoa financeiramente, se Ele quiser, pela graça dEle. E é bom que a gente se lembre disso no meio das nossas crises, principalmente no meio das nossas crises financeiras. Porque se nós começarmos a interpretar o amor de Deus com base em bênção material, a gente vai chegar rapidamente a uma conclusão errada de que Deus está com raiva de nós. E não é isso. O amor, a fidelidade de Deus não se mede por esse tipo de coisa. As tribulações que a gente enfrenta, os problemas, sejam problemas financeiros, problemas de angústia, eles fazem parte de um mundo caído, marcado pelo pecado. E nós, como cristãos, que vivemos nesse mundo, a gente não está isento disso. O que Deus nos promete é que Ele vai estar conosco. Ele vai ajudar a nos tranquilizar, a confiar na sua providência, para que a gente nunca caia em desespero. Ele guia a nossa vida. E o livro de Josué reafirma essa verdade quando diz: Deus é fiel. Era isso que aquele culto, comandado por Josué, estava celebrando. O segundo ponto que eu quero trazer: Deus quer que nós tiremos tempo para cultuá-lo. Você imagina só o povo no meio de uma guerra, conquistaram Jericó, conquistaram a cidade de Ai, sendo que a cidade de Ai foi meio que um percalço por conta do pecado de Acã. Então eles já começam a olhar para as cidades fortificadas que ficavam no norte de Canaã, e no meio disso Josué conduz o povo 40 quilômetros para longe para realizar um culto. E aí você imagina as reações do pessoal falando: peraí, Josué, como assim um culto? Nós estamos no meio da guerra. Nós estamos ocupados demais para fazer um culto.
E aqui eu acho que tem uma lição muito importante para a gente. Deus deseja que nós o cultuemos. Nós somos chamados seres adoradores. Nós fomos criados para adorar o nosso Criador, o nosso Senhor. O que acontece é que com a queda e o pecado, isso se perdeu. Mas nós continuamos adoradores. Então, se nós não adoramos o Deus verdadeiro, fatalmente, como somos criaturas adoradoras, vamos acabar colocando outra coisa para adorar no lugar do Senhor. Vamos colocar o dinheiro, vamos colocar nossas posses, nosso trabalho, nossa família. Qualquer outra coisa vai tomar o lugar do Senhor. E tudo isso é exemplo de idolatria. Qualquer coisa que tire o espaço de adoração que pertence ao Senhor é idolatria. Ele ordenou aquele culto para que fosse uma das primeiras coisas realizadas na terra. Josué teve que parar a guerra, cultuar o Senhor, e com certeza o objetivo era lembrar aquele povo, da mesma maneira que é nos lembrar que a nossa guerra é espiritual. Mais uma vez, apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Existe uma dimensão espiritual na nossa vida, nos conflitos que nós experimentamos. Às vezes pode simplesmente parecer um problema financeiro, um problema de relacionamento, ou qualquer outro problema. Às vezes a gente está tão envolvido em cuidar dos filhos, ganhar o pão de cada dia, as tarefas da universidade, da escola, que a gente não tem tempo de parar e prestar culto a Deus. A gente precisa entender que ir à igreja para cultuar a Deus faz parte da guerra que nós travamos. E é importante para vencer essa guerra. A gente pensa que as coisas de Deus não têm lugar no nosso dia a dia. As pessoas ficam sobrecarregadas demais e não tem tempo para o Senhor. Mas você imagina Deus falando para Josué, olha, para tudo e anda 40 quilômetros para prestar um culto a mim. E olha, copia a lei inteirinha naquelas pedras. Deus quer que a gente tire tempo para Ele. Às vezes as pessoas perguntam por que existe o culto de domingo. Nós vamos à igreja todos os domingos para declarar publicamente ao Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós estamos relembrando aqui as Tuas promessas e as Tuas advertências. Estamos aqui para Te servir, para nos entregar a Ti mais uma vez. E por que a gente tem que fazer isso toda a semana? Pelo mesmo motivo do banho e da fralda do bebê. Você toma banho porque você se suja. Você troca a fralda do bebê porque a fralda fica suja. Ou seja, o pecado, durante a semana, a gente peca. A gente quebra a nossa relação com Deus e com os outros ao nosso redor. É preciso juntar todo mundo aqui outra vez, lembrar que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Lembrar que nós somos o povo de Deus, que Ele tem uma aliança conosco. A gente tem que nos juntar, pedir a Ele, Senhor, perdoa mais uma vez e renova o Teu povo. E a gente não faz culto para entreter ou para divertir as pessoas. Essa não é a finalidade do culto. A gente não faz culto para que as pessoas se sintam bem. O objetivo do culto não é agradar a pessoas. O objetivo do culto é agradar a Deus. É para nós
nos achegarmos a Ele, para que a gente se lembre da aliança que Ele tem conosco, para a gente ser, mais uma vez, confortados, instruídos na Sua palavra e renovados. Terceiro e último ponto. Deus nos trata de acordo com os termos da aliança. Eu dou graças a Deus pela maravilhosa e grande misericórdia de Deus conosco, mas a dinâmica da aliança não mudou. A obediência traz a bênção e a desobediência vai trazer o castigo. Deus continua nos tratando dessa forma. Se nós andamos no caminho dele, ouvimos a sua voz, seguimos de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, ele estará conosco, ele nos encherá de alegria, nos fortalecerá. Porém, se nós desobedecermos a ele e quebrarmos a nossa aliança, presta atenção, nos afastando dele, nos esquecendo dos nossos votos e compromissos para com ele, nós temos certeza de que, em amor, a mão dele vai vir atrás de nós e provavelmente não vai ser agradável a maneira com que ele vai nos trazer de volta. Presta atenção, eu vou repetir. Quando nós desobedecemos, você prestou atenção no tempo verbal que eu usei? Quando nós desobedecemos, nós nos afastamos dele, não é ele que se afasta de nós. Quando nós desobedecemos, nós esquecemos dos votos. Ele é fiel, lembra? Ele não esquece da promessa que ele nos fez. Em amor, é a sua mão que vem atrás de nós. Não somos nós que procuramos a Deus. Nós não temos livre arbítrio. Nós temos livre gerência. A gente escolhe a roupa que a gente coloca de manhã. Mas nós não temos condição de buscar a Deus. É a sua mão em amor que vem atrás de nós. E que nessas horas, querido, realmente não é nada agradável a maneira com que Ele nos pega e nos traz de volta. Em amor. O livro de Hebreus vai frisar isso. Se até um pai humano vai castigar o seu filho por amor, imagina o pai perfeito. O Senhor está pronto a nos perdoar e a renovar as suas misericórdias para conosco. Concluindo, você está abatido, você está desanimado, Deus é fiel. Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de mim. Pode ser que você tenha perdido o controle, mas graças a Deus, quem é que está no controle? Quem realmente governa esse mundo? É o Senhor Jesus, que está sentado no trono do universo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sempre falo que a cada pregação, eu sou o primeiro alvo da minha pregação. Você está ansioso? Eu estou ansioso? Nós temos que nos lembrar de que o nosso Deus reina. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade e Ele tem poder, todo o poder no céu e na terra. E se Ele quiser levantar ou derrubar, seja lá o que for, Ele vai fazer. Se for da vontade dEle que passemos por um momento difícil, amém? Tivemos um encontro quinta-feira na casa do João, os homens, e comentando com os irmãos que estavam lá, falei que tirei um pedaço da minha pregação e que, exortado pelos meus irmãos, coloquei de volta o pedaço da minha pregação que eu havia tirado.
e que fazia exatamente a pergunta do que tem indignado você hoje. E a gente tem visto vários absurdos nos dias de hoje. E a nossa indignação, e aí vem uma pergunta desconfortável. A nossa indignação hoje é porque, de alguma forma, essas loucuras que nós temos visto têm tornado a nossa, a sua, a minha vida desconfortável? Temos inflação, temos crise financeira, temos toda sorte de loucura, ou porque o nome de Deus está sendo zombado? Ou porque os valores cristãos, que nos são tão caros, estão sendo destruídos? A nossa indignação maior tem que ser porque o nome de Deus aparentemente está sendo zombado por aqueles que pensam que podem fazer o que querem. Vamos recobrar o ânimo, porque o nosso Deus está no controle. Ele é soberano, e a cada vez que você, assim como eu, ficar indignado com as loucuras e os desmandos, eu sugiro que você vá até o Salmo de número 37. Ali existem 40 versículos para te deixar um pouco mais tranquilo, mas eu vou ler do 8 ao 11 só. O Salmo 37 diz assim: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Se você caiu e desobedeceu ao Senhor, lembre-se que dentro dos termos da aliança, nós tínhamos o altar, assim como tínhamos também a tampa da arca, que era o local do sacrifício, que representava o sacrifício do cordeiro, por onde o sangue do cordeiro escorria. E esse sangue impedia que a maldição da bênção, a maldição da lei viesse sobre nós. E hoje, pela fé, nós temos acesso direto ao Pai, através do sangue de Jesus que foi derramado por nós. O Senhor nos chama a restaurar a nossa aliança com Ele e a nos levantar arrependidos. Ele nos toma pela mão e nos conduz pelas veredas da justiça. Esse é o nosso Deus e é a Ele a quem nós servimos. Amém? Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos, põe na tua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela palavra que foi pregada. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho. Obrigado, Pai, por nos lembrarmos verdades que às vezes nós teimamos em esquecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho, pelo sangue derramado por Ele, pelo acesso que Ele nos concedeu diretamente a Ti, Pai. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Enche-nos, Pai, com o verdadeiro conhecimento de Ti, da Tua Palavra. Nos enche, Senhor, de vontade de Te louvar, de Te cultuar, de seguir os Teus mandamentos e, mesmo no momento onde nós possamos cair, nos lembra, Pai, de que pelo sangue do Teu Filho nós temos acesso ao Teu perdão. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Dá-nos, Senhor, força, mas sabemos que não é fácil, para seguir adiante, para ler a Tua Palavra, para orar e meditar, Senhor, para termos tempo com o Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, muito gratos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos tomar um